Oi, gente, voltando aqui, vamos dar continuidade. Na nossa apostila nós temos uma parte dela que fala sobre a Guerra Fria e as ditaduras militares que aconteceram na América Latina. Uma das consequências daquela polarização, lembra que eu falei? Da separação entre os países que se aproximaram dos Estados Unidos e os países que se aproximaram da União Soviética, esse processo gerou uma consequência na Guerra Fria que foi a implantação de ditaduras militares. Países da América Latina, principalmente, que tinham essa disputa entre aqueles que queriam se aproximar da União Soviética e aqueles que queriam se aproximar dos Estados Unidos, isso gerava várias brigas de ideias, disputas políticas, e que, no medo de um país ser mais forte do que o outro, os Estados Unidos acabava comprando militares para que esses militares tomassem o poder e não permitissem que a disputa de ideias de uma forma democrática levasse a uma aproximação de países com a União Soviética ou de países que não quisessem se aproximar dos Estados Unidos. Então, essa Guerra Fria, ela vai surtir consequências em países, implantando assim ditaduras, ou seja, fim dos direitos, fim das liberdades, para que esses países obrigatoriamente se aproximassem dos Estados Unidos. Foi o caso do Brasil, que em 1964 implantou uma ditadura militar que foi até 1985. Essa ditadura no Brasil, ela foi muito violenta, ela foi censuradora, ela foi autoritária, ela matou centenas são conhecidas. Existe um número hoje que já é conhecido de mais de 800 mortos. Mas só para vocês terem uma ideia, isso é citado na apostila, tudo que eu estou falando é citado na apostila. No Brasil se encontrou recentemente, na cidade de São Paulo, uma vala, uma cova comum com mais de 1000 ossadas. E que já descobriram, fazendo exames de DNA, que algumas dessas ossadas são de pessoas que tinham sido presas, torturadas e desaparecidas durante a ditadura militar. Então, quando o Brasil enfrentar esse passado de frente, nós vamos descobrir um número de mortos muito maior do que o até agora divulgado. Mas o Brasil não foi a pior das ditaduras da América Latina. Nós tivemos outras mais sanguinárias, mais violentas, que mataram muito mais. Por exemplo, a ditadura no Chile, realizada por Augusto Pinochet, que esteve até ligada com nazistas alemães, que implantavam verdadeiros campos de extermínio, campos de maltratos, campos de trabalho, campos de concentração no Chile. Tem até uma dica de filme bacana que se chama Colônia. Tem no Netflix, vale a pena vocês assistirem. Além do Chile, a Argentina e Paraguai também tiveram ditaduras militares durante esse período que, volto a repetir, foi o período chamado período da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria trouxe outras consequências, como, por exemplo, as ditaduras militares nos países da América Latina. Bom, nós temos também para estudar sobre geopolítica o Haiti, que é um caso bem emblemático porque ele foi um país ocupado pelos Estados Unidos durante 3 décadas aproximadamente, de 1915 até 1934, e esse país foi muito explorado pelo governo americano. Quando eles conseguiram se libertar dos Estados Unidos, eles passaram por vários governos que conquistaram o poder pelo apoio popular, mas depois se demonstraram ditadores também. É o caso da ditadura chamada ditadura Papadoc. Papadoc era um líder autoritário do Haiti que governou o país de 1957 até 1971. Interessante, turma, que essa matéria da apostila ela se aproxima muito da matéria de história, porque a gente relata vários momentos históricos do mundo. Parece que eu estou dando aula de história, mas não, é geografia mesmo, é geopolítica. Bom, após a morte desse ditador
do Haiti, o Papa Doc, nós vamos ter várias disputas internas no país para poder chegar ao poder. Porque quando uma ditadura se faz, ela se mantém no poder pelo uso da força, mas ela está sufocando os diversos grupos que também querem chegar ao poder e tentar implantar sua forma de ver o mundo, sua forma de governar. Então, quando o Papadoc morre, e ele morreu em 1971, por isso que ele saiu do poder, quando acontece isso, nós vamos ter os vários grupos que ficaram reprimidos durante a ditadura se manifestando e lutando pelo poder. E isso vai gerar, então, uma consequência que é uma crise civil, uma guerra civil dentro do país. Por conta desses conflitos, dessa guerra civil, a ONU, em 2004, ONU, Organização das Nações Unidas, em 2004 resolve intervir no país e implanta ali uma missão que tenta organizar, acabar com as guerras civis e acabar com os problemas políticos do país. Inclusive, o Brasil tem uma participação importante, porque o Brasil liderava essa missão da ONU no Haiti. Nós tivemos até um caso que eu retrato sendo um dos mais tristes do Brasil, que é a perda de uma das mulheres mais importantes da história do Brasil. Nós vamos ter a perda... Agora me deu um branco aqui. Daqui a pouco eu vou lembrar e vou falar para vocês. Mas havia no Brasil uma educadora, uma pedagoga, que vai, durante muito tempo no Brasil, lutar contra a mortalidade infantil. E essa educadora do Brasil estava no Haiti, durante o período que o Brasil liderou a missão da ONU, e ela estava no Haiti para poder ensinar como fazer o combate à mortalidade infantil. O nome dela é Zilda Arnes. A Zilda Arnes, ela estava no Haiti fazendo uma palestra ensinando como combater a mortalidade infantil, quando acontece, em 2010, um grande terremoto no país que matou milhares de pessoas, inclusive a Zilda Arnes. A Zilda Arnes, ela morreu em serviço para o Haiti e foi, na minha opinião, a grande perda do país dos últimos anos. Ela era uma mulher fantástica, vale a pena vocês pesquisarem depois sobre Zilda Arnes, a história da Zilda Arnes, que conseguiu reduzir a mortalidade infantil no Brasil e depois estava tentando ajudar países pobres como o Haiti. O Haiti também sofre de um outro problema natural que aconteceu em 2016. 2016 passou pelo Haiti um grande furacão e que também causou estragos enormes. O Haiti hoje é um dos países mais pobres da América Latina. E a África? Vamos falar um pouco de África agora. A África também, na Guerra Fria, ela acaba sofrendo, assim como a América Latina, a interferência de vários países. E o problema na África é ainda mais grave, porque a África ela ainda não vivia nas décadas de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, a África não vivia um período de desenvolvimento. Então a África, na Guerra Fria, ela acaba sendo um lugar onde os países que estão em disputa vão para lá para poder exercer suas influências e exploram ainda mais aquele território. Quando acaba a Guerra Fria, a África fica desolada, porque os países que estavam ali exercendo a influência, de certa forma, davam dinheiro para os países africanos que ajudava na superação da miséria, da pobreza na África. Quando esses países, Estados Unidos e União Soviética, param de exercer sua influência, param de dar dinheiro para os países africanos, nós vamos ter os países entrando em crises muito grandes e entrando inclusive em guerras civis. Então vários países da África viviam e vivem ainda grandes conflitos civis. Uma guerra civil é quando o próprio país entra em guerras com o seu próprio povo, e isso faz da África um lugar de grandes tensões no mundo, portanto a geopolítica da África é marcada por esses conflitos. Em alguns casos específicos nós vamos estudar na apostila o caso da África do Sul. A África do Sul, que vivia depois da colonização inglesa com uma grande dominação de 5% da população que era branca, sobre 95% da população negra.
Então os brancos Afrikanders, o nome que eles davam aos brancos que moravam na África, Afrikanders, esse grupo governava a África de uma forma autoritária, de uma forma a excluir a população negra, que era 95% de qualquer participação política, de qualquer desenvolvimento econômico, de melhorias de suas vidas. A esse movimento nós vamos dar o nome de apartheid. O movimento, a política do apartheid era uma política segregacionista, ou seja, uma política de separação. Você sendo negro, você estava afastado, excluído de oportunidades econômicas, de oportunidades de ensino, de melhores moradias. Você sendo negro na África, você era descriminalizado, você era criminalizado, você sofria com racismo, você sofria com essa exclusão causada pelos 5% da população branca. Até surgir lá na África o caso do Nelson Mandela, que foi um líder comunitário que começou a lutar contra esse modelo de apartheid. E o Nelson Mandela foi preso ainda na década de 60, e ele ficou preso durante mais de 20 anos, quando em 1990 o Nelson Mandela vai ser solto, e quando ele foi solto, o Nelson Mandela começou um movimento de fim do apartheid, e ele conseguiu se tornar presidente da África do Sul, quando ele de vez acabou com o apartheid, e por ter acabado com o apartheid, o Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então ele é um dos nomes mais importantes no combate ao racismo, no combate às diferenças raciais do mundo. Ele é um grande nome que vale a pena vocês pesquisarem, vale a pena vocês conhecerem a história dele. Tem vários filmes, tem vários livros que falam muito sobre a história do apartheid na África do Sul e falam muito sobre a história do Nelson Mandela, tá bom? Eu vou parar aqui, daqui a pouco eu mando outro vídeo terminando esta aula.